Mas eu quero contar a vocês algumas coisas. Da mesma forma que Deus usa o homem para o avanço do seu reino através da proclamação da verdade, o diabo também usa homens para avançar a sua causa contra o reino de Cristo. Agora eu quero que você note algo no livro de Atos, que sempre que o reino está avançando é porque a palavra de Deus está sendo proclamada. Você quer que o reino avance? Proclame. Proclame. Proclame a verdade. Mas você precisa entender que existem duas linhas neste campo de batalha. Uma linha tem homens de verdade. Eles são homens de verdade, não por sua própria virtude ou mérito, mas pela eleição, pela soberania, pela graça de Deus. Eles são homens de verdade e eles devem permanecer com a verdade, parar de brincar como meninos pequenos e se dedicar a conhecer a verdade e proclamar. Então, deste lado, há outra linha. Eles são proclamadores de mentiras, frivolidades, talvez até coisas boas, mas não as melhores coisas de Deus. Agora, diz que eles são mentirosos, porque eles não falam a verdade. Agora, o que significa isso? Eles não falam de acordo com o que está escrito e, portanto, provam que não falam a verdade. Rapazes, quando você sobe no púlpito, ninguém precisa ouvir o seu coração. Eles precisam ouvir a palavra de Deus. Se você for ao campo missionário, deixe-me compartilhar algo com você. Alguém me ligou anos atrás e me disse que queria ir ao campo missionário. Eu disse por quê? Ele disse, eu só quero dar minha vida. E eu respondi, jovem, ninguém aqui no Peru precisa da sua vida. Eles precisam da palavra de Deus proclamada para eles. Mentirosos, eles são mentirosos porque eles não falam de acordo com o que está escrito. Eles são hipócritas porque fingem ter uma espiritualidade que vem de Deus. Mas, na realidade, na melhor das hipóteses, sua espiritualidade é carnal ou natural e, na pior, é demoníaca. Agora, novamente, como você sabe se a espiritualidade de alguém é de Deus? Porque está em conformidade com o que está escrito. Está em conformidade com o que está escrito. Então diz, como se a consciência deles tivesse sido queimada com ferro em brasa. Eu acredito que isso pode significar isso pode se manifestar de duas maneiras diferentes. Primeiro de tudo, eles sabem que estão mentindo. Eles sabem que estão mentindo, mas sua consciência está tão inflamada que não acreditam mais em Deus, ou não mais o temem. Agora, essa ideia de uma consciência queimada com ferro em brasa, quando eu estava em nossa fazenda, quando eu era pequeno, costumávamos cortar o casco do gado, pegando esses cortadores grandes e cortando apenas o chifre. Era perigoso para o gado porque o sangue jorrava, então havia chance de infecção e tudo mais. E doía. Mas um tempo depois, o que fazíamos é nova tecnologia, e quando um bezerro nascia, nós o trazíamos depois de um certo período de meses e tínhamos esse ferro. Um ferro elétrico com um buraco, e você o colocava sobre ele, você o colocava na ponta do chifre e você ia descendo, iria machucar no início, e de repente o animal ficava parado. Porque o que você está fazendo, você está queimando esse chifre, mas você também está queimando todos esses nervos para que eles não sintam mais nada. Isso é o que isso significa. Agora eles sabem que estão mentindo, mas a outra maneira, eu acho, eles realmente acreditam que estão fazendo a coisa certa. Bem, como eles chegaram a esse ponto? Eles olharam para as Escrituras, e particularmente o Evangelho, e encontraram pouco prazer nele, pouco poder nele, pouca utilidade para seus ministérios, e, portanto, Deus os entregou. E a melhor palavra que posso usar aqui é frivolidade, vaidade. E igrejas em toda a América que são chamadas evangélicas, e é por isso que esse termo significa absolutamente nada hoje. Igrejas em toda a América hoje, igrejas evangélicas, estão cheias com esse tipo de frivolidade. Agora, quero que vejamos os versículos 3 a 5.
3 a 5 me pegam totalmente desprevenido. À luz dos versículos 1 e 2, eu simplesmente não espero 3 a 5. Alguém diz, por quê? Bem, se você olhar os versículos 1 e 2, quero dizer que ele está usando uma linguagem que não é usada em nenhum outro lugar nas Escrituras. E ele disse, o Espírito diz explicitamente, é tipo, ei, escute, isso é importante. Então ele continua e fala sobre espíritos e doutrinas enganosas e demônios, e fala sobre homens cheios de hipocrisia, que são mentirosos e literalmente queimados em sua própria consciência. E você começa a pensar, certamente o versículo 3 vai falar sobre a revelação do anticristo. Quero dizer que algo grande está vindo no versículo 3, mas o que encontramos? Homens que proíbem o casamento e defendem a abstenção de alimentos. Então olhamos para isso, especialmente como americanos, e vamos bem... Não temos medo da apostasia em que todos nos casamos. E já olhei para a maioria de vocês, você definitivamente não se abstém de comida. Você precisa se abster um pouco mais, na verdade, para ser bíblico. Eu não queria que você pensasse que eu estava ficando muito legal. Então, como o que isso tem a ver, quero dizer, como você coloca essas duas coisas juntas, elas não fazem sentido. Mas se você ficar lá o tempo suficiente a olhar para ele, veja, uau, estou em grande risco de apostasia. A igreja está tão cheia, não a igreja, mas a expressão do cristianismo na América está tão cheia de apostasia. O que é esse ditado? Quero dizer, o que realmente significa? O que está dizendo é o seguinte: sempre que você coloca alguma coisa na frente do Evangelho de Jesus Cristo, sempre que você coloca algo mais alto, você dá mais ênfase para algo diferente do Evangelho de Jesus Cristo, está cometendo apostasia. Pelo menos em algum grau, em algum tipo. Deixe-me dar a vocês um exemplo. Existem igrejas que podem colocar acima do Evangelho um certo tipo de moralidade ou legalismo. Elas são todas estabelecidas sobre regras. Então lá, você sabe, eu ensino em casa e eu adoro educadoras em casa e grupos em casa, mas às vezes eu fui a conferências e honestamente parece mais um filme de orgulho e preconceito do que o cristianismo. É tudo sobre o jeito que você se veste, é tudo sobre o jeito que você fala e é sobre caligrafia e tudo. O quê? Não! Teve um pastor que me ligou uma vez e disse, eu quero que você venha pregar na minha igreja porque acho que temos muitos membros perdidos. E eu disse, bem, talvez eu deva pregar para você se você tem muitas pessoas perdidas na associação. E o que você quer dizer? Ele disse, minha igreja tem muitos educadores. E eu vou, irmão, eu ensino em casa. Você educa em casa. Então, o que você está dizendo? Ele diz, eu tenho pessoas na minha igreja que, se você pedir para que se levantem e deem seu testemunho, elas dizem, 5 anos atrás eu encontrei um ensino em casa. O que está acontecendo lá? O evangelho está sendo colocado no chão e outra coisa está recebendo maior importância. Sobre o que você mais fala? Pregador, sobre o que você mais prega? Algumas vezes eu já fui acusado de ter apenas um sermão. Tudo o que eu faço é ir para Romanos 3 e ensinar sobre propiciação. Eu disse sim, e eu li centenas, talvez milhares de sermões de Spurgeon. Se ele pegou algum texto obscuro em qualquer lugar da Bíblia, ele voltou à propiciação. De fato, o meu estudo de todos os grandes pregadores ao longo dos séculos, sua grande ênfase foi no Evangelho de Jesus Cristo, o sangue que foi derramado, que não puderam escapar dele porque os cativou. Então, se eles falam sobre casamento, falam sobre a cruz. Podemos nos degradar. Podemos ser transformados, podemos aceitar o legalismo e podemos colocá-lo acima do Evangelho. Ao mesmo tempo, e isso é mais prevalente, podemos ser indiferentes para com a lei, nossa liberdade, e colocá-los acima do Evangelho.
A razão pela qual não posso entrar em algumas das liberdades dos meus irmãos mais novos é por causa do Evangelho. De fato, veja o que Tito 2, 11 e 12 diz. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Paulo diz em Gálatas 5,13, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Bem-aventurado o homem que medita na lei de Deus, e toda vez que parece falo sobre mandamentos ou falo sobre minha alegria na lei de Deus. As pessoas, quero dizer, as pessoas da igreja me dizem coisas como, bem, você sabe, a lei é simplesmente opressiva. E é isso que eu sempre pergunto. Apenas que lei está oprimindo você? É aquela que diz que você não deve pegar a esposa do seu vizinho? É essa quem está te oprimindo? Então você tem alguns problemas sérios. É aquela que diz que você deve prestar falso testemunho contra o seu próximo? É aquela que oprime e faz que você sinta que não tem liberdade? Não, não somos salvos pela lei ou por nossa capacidade de manter mandamentos. Não. Somos salvos crendo, e até mesmo crer é um presente de Deus. E, no entanto, aqueles de nós com o coração regenerado, nos deliciamos na lei do Senhor e a lei de Deus, os mandamentos de Deus, que nos permite saber como expressar o amor de Deus, a Deus. De outra maneira, é banalizar o Evangelho, com prosperidade material, autorrealização. A maioria, hoje, muitos pastores se autodenominam coaches da vida. Aplaudo isso. Quero que eles parem de usar a palavra pastor, porque não são. É como quando alguém me disse há algum tempo, você não está com raiva de todas essas igrejas estarem tomando o nome Batista, seus sinais e outras coisas? Eu disse, não, estou feliz, eles não são batistas. Autorrealização? Prosperidade? Irmãos, eu literalmente tenho que me conter quando ouço alguém dizer Jeová Jiré, o Senhor providenciará. E depois apontam para o Mercedes deles. O Senhor proverá o quê? Uma oferta? Um sacrifício? Naquele monte ele providenciou Cristo. Outra maneira pela qual o Evangelho estamos tendo esse frenesi nessa apostasia é negar o Evangelho, diminuindo a singularidade de Cristo. Irmãos, essa será a batalha das nossas vidas à medida que envelhecermos. Você vai ver, já está acontecendo, você vai ver, você verá. Maybe even the great majority of evangelicals are going to deny the uniqueness. Talvez até a grande maioria dos evangélicos negará a singularidade de Cristo. Eles vão dizer, Cristo é meu Salvador, mas não vão dizer que Ele é o Salvador. Eles vão dizer coisas como, quem sou eu para julgar? Não posso julgar os outros e no que os outros acreditam, não, mas para mim, Jesus é meu Salvador. Isso é apostasia. Ouça, eu poderia me tornar o pregador mais popular da América amanhã. Eu poderia estar em todos os talk shows liberais, programas de notícias e tudo mais. Tudo o que eu tenho que fazer é mudar o artigo definido para um artigo indefinido. Tenho que parar de dizer que Jesus é o Salvador e começar a dizer que Ele é um Salvador, e todos vão me aplaudir. Veja bem, os cristãos foram perseguidos nos primeiros séculos por serem ateus. Você sabia disso? Porque havia a terra diante deles. Havia um império romano com milhares e milhares de deuses. E todos estavam bem com os deuses, e todos os outros, eles trocavam deuses como se trocássemos cartões de beisebol quando éramos crianças. Eles se afirmaram, e aí vem o cristão, todos os seus deuses são vaidade. Eles não são deuses.
And furthermore, E além disso, Caesar isn't Lord. César não é Senhor. Jesus is. Jesus é. Do you see that? Você viu isso? We are going to see Nós vamos ver, acredito, a massive wave. uma enorme onda de apostasia. E aqui está o que vai acontecer quando pregadores como eu Will not give in não cederem no dia throw my em que old lançarem body meu in velho jail. corpo na cadeia, a grande maioria dos evangélicos se levantará e dirá: Amém, estamos cansados do ódio e intolerância desse pregador. Don't you ever give in to Você nunca cede a isso. that, my friend. You are Se você cede a isso, meu amigo, você não é cristão. Você não é cristão. Then another way, Então, outra maneira, and this e may isso hit some of you, pode atingir alguns de vocês, when a church, quando uma igreja, say church, I mean e quando digo igreja, quero dizer um corpo local de crentes, quando uma igreja usa algo diferente do evangelho como cartão de visita para a igreja, they're close to apostasy. elas estão próximas da apostasia. Deixe-me lhe dar um exemplo. I go to websites. Eu vou a sites, procuro uma igreja, vejo um site. O que é incrível para mim, I see this photograph. eu vejo essa So fotografia. common. É tão comum, Of just a apenas um bunch of monte spectacularly de pessoas espetacularmente bonitas. with- I mean, they're beautiful. Quero dizer, eles são lindos. Smiling, and there Estão may be todos sorrindo e talvez estejam se abraçando. E você ouve coisas como and accepting, uma serving, comunidade receptiva e gentil convida você a se juntar a eles ou algo assim. First question is, Minha primeira pergunta é: quero ir aos meus pastores às vezes e fazer essa pergunta a eles. how did they get all the Como eles beautiful people? conseguiram Because our people todas are as kinda pessoas ugly. bonitas? Porque nosso povo é meio I feio. mean, really? Quero dizer, sério, I mean, de onde eles tiram todas essas pessoas bonitas? and then the gospel is found on Então o evangelho é encontrado na página 16 do site. Uma versão sem graça e diluída do que está escrito. O design do cartão são eles. E você diz, bem, irmão Paul, o que Jesus disse, você sabe, eles saberiam que somos cristãos por nosso amor. Os apóstolos não andavam abraçando-se enquanto entravam na cidade. Portanto, não tire esse texto de contexto. Eu estava com o irmão Conrad, ele pode nem se lembrar disso, estávamos juntos na Romênia anos e anos atrás, e ele estava pregando aos nossos missionários e ele disse isso. Ele disse, você quer saber como o apóstolo Paulo começou uma igreja? Ele pegou um cartaz grande e escreveu a coisa mais escandalosa que ele poderia escrever. Nós pregamos Cristo crucificado. E foi nessa mensagem escandalosa que o poder de Deus se manifestou na regeneração e redenção dos homens. Não tente colocar um rosto bonito e mundano na sua igreja. Não desenvolva essa ideia de que os cultos costumam usar, que vamos vender suavemente o Evangelho, colocar as demandas em algum lugar atrás ou conteúdo escandaloso em algum lugar escondido e gradualmente levaremos as pessoas a isso. Isso é engano. Parabéns, você se tornou muito parecido com essas pessoas descritas no versículo 1 e 2. Nós pregamos a Cristo. Nós pregamos a Cristo crucificado. Agora, em 56 segundos, qual é a cura para isso? Veja o versículo 6. Timóteo, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Qual é o nosso trabalho, assim como o capitão de um navio no púlpito? Você mantém esse barco na direção certa. E qual é essa direção? Dirija-se diretamente ao Evangelho de Jesus Cristo. Tudo sobre a sua igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. Sua proclamação começa com o Evangelho de Jesus Cristo. Em cores vivas. Em cores vivas. O Evangelho.
Nada maior já foi dado a uma criatura. Deus nunca fez nada maior. E seu paladar é tão refinado espiritualmente que você deseja outras coisas? O paladar da sua igreja é tão refinado por causa da sua pregação que você precisa entretê-los ou ocupá-los na sua visão para que eles tenham algum propósito? Eu realmente fico enjoado de homens com todas as suas visões. Pastor, a única visão de que você precisa é Cristo crucificado e ressuscitado dentre os mortos. Então você simplesmente obedece. Você obedece, permite essa obediência e a graça de Deus os leva aonde Cristo quer que você vá. Pare de construir seu próprio reino. Pregue o Evangelho de Jesus Cristo. Faça apenas o que está escrito. Vamos orar.